Graça e paz, amados. Nós estamos aqui para meditar mais uma vez na palavra do Senhor. Que este momento seja um momento de crescimento espiritual. A meditação é breve, mas cremos que o conteúdo da palavra de Deus é muito importante em qualquer situação nas nossas vidas. Então, nesse momento eu convido você para abrir aí a sua Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, dos versos 26 até o 29. Marcos, capítulo 4, versos do 26 até o 29. E assim o Senhor nos diz, é Jesus falando aqui, ele diz o seguinte: disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Interessante aqui, amados, nesse capítulo, Jesus está considerando sobre a questão do reino de Deus. E ele está ensinando os seus discípulos a respeito do reino de Deus. E Jesus usa aqui a experiência da agricultura que o povo tinha, para mostrar o desenvolvimento do reino de Deus aqui na terra. E várias parábolas são ditas aqui nesse capítulo, mas o centro delas é mostrar a importância do semeador. Jesus queria deixar isso bem claro. Na experiência que eles tinham na agricultura, ele queria deixar que no seu reino a importância que eles tinham, os seus discípulos, como semeadores. Então aí nós vamos ver no capítulo 4 ainda, no verso 3, ele vai dizer: eis que saiu os semeadores a semear. Então Jesus começa a parábola do semeador dizendo: eis que saiu o semeador. O foco está no seu discípulo que sai para semear a semente. Depois desencadeia-se aí o restante da parábola. No 4:26, que é a parábola que nós lemos, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Novamente, ele inicia o processo de entendimento do reino de Deus e do seu crescimento através daquele que lança a semente. E no 4, no versículo 31, ele diz assim: é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Então, novamente, ele fala de que o grão, entendendo-se assim, grão que não está na terra não é frutífero, então precisa de alguém que o semeie. Então, Jesus está mostrando aí a ênfase é justamente, em primeiro lugar, naquele que está semeando a mensagem do reino. No texto que nós lemos, amados, do 26 ao 29 aí do capítulo 4, Jesus, além de mostrar o agente do reino, que é propriamente o semeador que nós já vimos, também fala do processo que ele desencadeia em prol do reino. E isso é muito interessante. Ele se dá em 3 tempos, e aí no verso 28 nós vamos ver desses 3 tempos aí. Olha aí, a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio. A erva, amados, nós podemos comparar em primeira, que é a primeira fase, comparar essa primeira fase do reino de Deus, como quando ele diz que é a erva, comparar isso a uma criança ou ao crescimento do ser humano. Em primeiro lugar, nós somos criança. Na fase de criança, há criancices, há defeitos, há coisas não entendidas ainda, e
essa fase é a falta de experiência, a falta de conteúdo, né? Isso se encontra na fase de criança, né? Tudo é novidade e a criança está experimentando sem muita consciência ainda do que realmente é a vida. A criança está num processo de crescimento e nós necessitamos ter paciência, como o lavrador tem com as suas plantas. Não podemos exigir dela o que ela não pode dar. Então, a necessidade de tratarmos as crianças, não só as crianças fisicamente dizendo, né, ou as nossas crianças, aqueles que nascem na nossa casa, estão no meio da igreja, mas também as crianças espirituais. Nós estamos falando do reino dos céus. Então nós temos que ter cuidado com as crianças espirituais, aqueles que estão chegando sem muito conhecimento, sem muita experiência, né? Então é a erva ainda tenra, né? Que não está produzindo frutos ainda, né? Não podemos forçar muito o crescimento, né? Porque isso pode levá-la à morte. Então colocar muita água, por exemplo, né? De alguma forma adubar demais, então pode ser que essa criança venha a sofrer. Paulo também fala um pouquinho a respeito desse estado inicial, né, na vida espiritual. Lá em 1 Coríntios 13, 11, ele vai dizer o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Entender que há essa fase, né? O crescimento do reino de Deus, né? Há essa fase de inexperiência, de muitas vezes ter coisas que não conduzem com alguma coisa que é mais madura, né? Com alguma coisa que produz. Então Jesus está dando esse significado para os seus discípulos a respeito do reino. No verso 29, aí nós vamos ver o seguinte: e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Devemos entender, amados, que a fase da erva é transitória e que no fim, né, essa fase da erva, a erva vira palha e ela será um dia queimada, né? Ela faz parte do processo, mas não é propriamente o fruto, né? Então, Mateus 3, 11, 12, né? Ali nós vemos uma experiência, né, de um servo de Deus, né, que é João Batista. Ele diz o seguinte: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então nós vemos que a primeira fase passa. A fase da inexperiência, da imaturidade, ela vai ser queimada, vai ser destruída, né? O que vai compor o reino é realmente o grão cheio, né? Então nós temos aí a palha, a espiga, que significa o crescimento, a saída desse estado de erva, né? de nascimento, a espiga que já gera alguma coisa que ainda não é o grão cheio, né? Mas está em processo de crescimento, então por fim o grão cheio, né? O reino, amados, vai se compor do grão cheio, né? Que é o fruto. Uma comparação que pode se fazer é com a história do mundo, né? E daquilo que muitas vezes está acontecendo conosco, né? Deus fez o mundo e ele está caminhando para o final. A volta de Jesus com certeza está próxima. No caminho, amados, nós temos aí, né, o que está acontecendo conosco, a pandemia, guerras, desastres naturais, problemas nacionais, internos, problemas internacionais, e hoje nós vivemos um problema mundial, né? E o homem, às vezes, o homem natural, muitas vezes não entende essas coisas e o porquê Deus permite que tais coisas aconteçam. Essas coisas
amados, representam a palha ou a erva que é transitória. Essas coisas servem para o nosso crescimento, né? Elas fazem parte do processo de crescimento. A nova terra e a paz mundial, a paz universal, a glória, então será o grão cheio. É isso que Jesus está dizendo, né? Então o reino dos céus está se estabelecendo, né? E nós já temos Cristo Jesus que veio para estabelecer o reino de Deus na terra, né? E nós vamos ver esse processo se concluindo então na glória, né? Então aí nós teremos o grão cheio, o fruto propriamente dito. Nas nossas vidas individuais, amados, podemos dizer que há uma miniatura desse mesmo processo. O reino de Deus, ele está falando do reino de Deus, mas isso se aplica também a cada cristão individualmente. Jó, por exemplo, aguentou com paciência muitos sofrimentos para alcançar o grão cheio na sua vida. O testemunho de Jó no fim da vida dele, né, de ter passado por todos os sofrimentos que ele passou, ele vai dizer justamente isso. Antes eu te conhecia apenas de ouvir falar. Hoje meus olhos te veem. Então vemos a experiência do crescimento na vida espiritual de alguém que realmente entendeu no final da vida que todo o processo o levou à maturidade, a ser grão cheio nas mãos do nosso Deus. Não há vitórias, amados, sem lutas, não há crescimento sem sofrimento. Portanto, muitas vezes nós não podemos pensar ou nos entristecer com tudo que está acontecendo nas nossas vidas. Mas, amados, a palavra nos orienta a nos alegrarmos nesses momentos, amados, porque Deus está trabalhando. Nós não sabemos como, amado, né? O próprio texto aí vai dizer, né? Depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse crescendo, não sabendo ele como. Quer dizer, para nós importa apenas semear. Essa é a nossa função no reino de Deus, mas a gente não sabe como o Espírito vai tratar o crescimento, né? E quando a gente vê essas coisas acontecendo, amados, nós temos que entender assim, isso é bênção de Deus na nossa vida. Graças ao Senhor, Ele está tratando nas nossas vidas e nos fazendo crescer com as experiências do dia a dia. Nos planos de Deus, amados, tudo tem a sua finalidade. E nós vamos ver, amados, que segundo o texto de Paulo, né, até a palha ele aproveita. A palha são todos esses sofrimentos, né, que nós vamos passar na nossa vida, né? Foi assim com Jó, depois que ele olha para trás a respeito do sofrimento, olha para trás a erva que se tornou palha, né? Ele entende, né, que isso foi para valorizar a graça divina na nossa vida. Amados, que tenhamos essa consciência. O Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Que aprendamos a crescer no sofrimento, naquilo que Deus coloca nas nossas vidas, né? Muitas vezes nós reclamamos das situações, mas precisamos entender que o Senhor está trabalhando para o nosso crescimento e um dia seremos grão cheio nas suas mãos. E o reino do céu vai ser composto, amados, de grãos cheios e não de palha. Que Deus nos abençoe no nosso crescimento espiritual. Amém.